e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Jesus sobre teu corpo físico. Senhor Jesus, leva embora toda dor, leva embora todo sofrimento, leva embora toda enfermidade, leva embora todo tipo de câncer, todo tipo de alergia. Leva embora, Jesus, depressões, medos, insegurança, aflição, peso espiritual nessa casa, nessa família. No nome de Jesus Cristo, pedimos céus abertos sobre a vida de cada pessoa que está orando junto conosco nesse momento. Libera do teu poder, ó Deus. Libera do teu favor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo para que grandes coisas aconteçam, para que haja um liberar de Deus. Também oro por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com o teu poder. Que pessoas recebam um revestimento do Espírito Santo, recebam o dom de línguas, sejam visitadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo agora. Toque-as, ó Deus, com o teu poder. Toque-as com a tua graça. Remova, Pai, os bloqueios, as limitações, o que está impedindo essa pessoa de crescer, o que está impedindo essa pessoa de avançar. Dá vitória para ela. E nós oramos no nome de Jesus, por um revestimento que só Jesus pode dar. Jesus, batiza-os no Espírito Santo, assim como quando Pedro foi à casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio e todos passaram a falar em línguas. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, que essa casa seja visitada agora pelo poder de Deus, que as amarras sejam quebradas e que aquilo que impede a liberação do mover de Deus nessa vida, todos os impedimentos sejam quebrados agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro e peço uma visitação do Senhor sobre essa vida. No nome de Jesus, haja a visitação do Senhor. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, toque-os, ó Deus. Toque-os, Espírito Santo. Toque-os com o teu poder. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Enquanto eu estava orando aqui, eu senti dores nesse braço direito, muito fortes. Dores que desciam do ombro para baixo. Eu creio que há pessoas que entraram nessa oração, que sentem dores fortes aí no ombro. Seja livre agora, no nome de Jesus Cristo. Deus também me mostrou pessoas que estão nessa oração ou nesse propósito e que estão com o coração um pouco endurecido, talvez com dúvidas, talvez a incredulidade tem batido a sua porta e você anda se perguntando, será que Deus vai fazer? Será que as coisas vão mudar? Você tem que abandonar essa mentalidade de dúvida e abraçar a fé de todo o seu coração. Se deu certo para um, vai dar certo para outro. A fé mudou a minha vida. Ouvir a Deus mudou a minha vida. Uma vida de oração tem me guardado, tem me abençoado. Eu tenho ouvido coisas de Deus ao longo da minha jornada com Cristo que mudaram completamente o meu destino e o destino de muitas e muitas pessoas. Então, com você não vai ser diferente. A fé não funciona para uns e traz problemas para outros, não. A fé muda a vida das pessoas. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Abandone essa mentalidade de dúvida, essa mentalidade que tem, trazido tantas batalhas na sua mente e impedido, inclusive, você de ter um ritmo aqui de oração, de busca, de entrega. O Senhor me disse isso aqui no começo da oração. Então, tire as dúvidas e abra teu coração.
Apocalipse 3:20 para você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está falando com você. Abra a porta do teu coração. Talvez haja pessoas aí na sua casa nesse momento com você que estão ouvindo essa oração. E Deus está dizendo para você que está perto dessa pessoa que frequenta aqui as orações, que acompanha as orações, abra teu coração para Deus fazer uma obra aí na tua vida. Abra teu coração. Abra teu coração e Deus vai fazer uma grande obra aí na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Há uma pessoa que está me ouvindo, ela faz aniversário dia 10, ela é do ano de 83, e o Senhor está me falando de inflamações no corpo dela, de inchaços, de má circulação. Seja você quem for, Deus te visita agora. Jesus Cristo cura. Creia, coloque a sua fé nele. Eu declaro vitória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Há uma pessoa de Londrina que está me ouvindo nesse momento. E o Senhor me falou de vários problemas que você está na sua vida financeira e que você tem pedido socorro de Deus e que você pediu ajuda para uma pessoa que pode lhe ajudar e essa pessoa disse que iria lhe ajudar, mas o que ela quer lhe ajudar não resolve o seu problema. E você está preocupada, você está chorosa e o Senhor manda dizer para você que uma nova direção te aguarda. O que falta, Deus proverá. Esteja atenta, porque nos próximos dias Ele vai redirecionar a tua vida até essa outra direção que vai resolver esse problema que você está antes do ano acabar. Pega aí essa palavra no nome de Jesus. Amém? Eu quero começar aqui essa oração dando um testemunho da Janiele. A Janiele nos acompanha aqui nas orações, certo? E ela escreveu assim pra gente: graça e paz, estou aqui para testemunhar o milagre que Deus fez em minha vida e o Senhor faz parte desse milagre. Em julho, fui diagnosticada com câncer na tireoide. Continuei fazendo as campanhas e em setembro fiz a cirurgia de remoção total da tireoide. 48 horas depois, tive que ser internada novamente e fiquei na UTI por 4 dias. O paciente não pode usar celular na UTI, mas permitiram milagrosamente que eu ficasse com o meu, pois Deus sabia que eu precisava ouvir todos os dias as orações que enchiam meu coração, às 6, às 9 e às 18. No terceiro dia internada, uma senhora no leito ao lado aceitou Jesus através da minha vida e isso me impactou profundamente. Então comecei a compreender o propósito de Deus em me levar novamente ao hospital. Depois dos 4 dias fui transferida e lá passei mais 6 dias. E nesse período mais 2 vidas aceitaram Jesus. Depois que a terceira pessoa entregou a vida a Cristo, meus exames se normalizaram e tive alta, pois o nosso Deus é fiel e misericordioso. Em outubro, voltei para a consulta pós-cirurgia, onde receberia resultado da segunda biópsia. Eu já tinha o resultado do primeiro nódulo, que era maligno, mas precisava do resultado de toda a tireoide. Eu estava assistindo a sua live das 9 e no final o Senhor disse: ei, você, que fez uma cirurgia há poucos dias, e mostrou a região do pescoço onde fica a tireoide, dizendo que Deus tinha dado um grande livramento e que havia um projeto grandioso, e que a partir daquele dia tudo iria mudar. Tive certeza de que era comigo. Logo depois entrei na sala da médica, já com paz no coração, e assim foi. O câncer não tinha ido para lugar nenhum. Glória a Deus. Oh, que lindo o seu testemunho. Toda a honra e glória sejam dadas a Jesus Cristo. Coloca a sua fé em Jesus. Ele nunca vai te decepcionar. Eu nunca pedi para ninguém aqui colocar fé em mim. Eu sou falho, mas Jesus Cristo é poderoso. Coloca a sua fé em Jesus. Você que está aqui nas orações, coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele não falha. Jesus não falha. Aleluia. Escreve aqui nos comentários: Jesus não falha. Aleluia. Ele não falha. Ele é Deus de milagres. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu estou em Porto Alegre nesse momento. Estou aqui no hotel e logo eu vou me dirigir à primeira reunião. Quando terminar essa primeira reunião, volto para Santa Maria e estarei ministrando hoje à noite, às 20 horas, em Santa Maria. Então orem por mim também. Vamos lá, eu quero trazer algumas chaves
eficazes para a oração que vão produzir grande resultado na sua vida. Nós vamos falar hoje sobre o poder da oração. Às vezes as pessoas não têm um compromisso com a oração porque elas não sabem do poder que há na oração. Mas uma oração, a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos, a oração de um justo. Por isso, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, para você ter uma oração que funcione, uma oração eficaz, está lá em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, que diz: E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Não tente orar até perdoar completamente aquelas pessoas que erraram contra você. As pessoas vão falhar contra a gente. As pessoas vão nos magoar. As pessoas vão nos entristecer. Mas Jesus, ele disse que antes de orarmos, nós deveríamos abrir mão da ofensa, perdoar de coração, deixar com que a pessoa vá, liberar ela da nossa vida. Então, antes de começar a oração, se você quer ter eficácia, perdoe quem errou com você, perdoe quem lhe difamou, perdoe quem lhe afrontou, perdoe quem entristeceu o teu coração, tira do teu coração. Quer ter resultado forte na oração? Então aprenda a perdoar. Comece com o perdão com as pessoas que convivem com você e depois com as pessoas mais distantes que talvez te perseguem, que talvez estejam sempre, falando uma coisinha e outra para te ofender, para te entristecer, para te atingir. Aprenda a perdoar. A pessoa que quer ter eficácia na oração, ela tem que ter um coração rendido a Deus. E a rendição passa pelo perdão. Perdoe. Ainda que doa, ainda que você ache uma tremenda injustiça, perdoe. Perdoe. Está perdoado. Eu perdoo, certo? Isso tem que ser praxe. Nós devemos ter isso como hábito na nossa vida. Perdoar quem erra contra nós, perdoar quem nos machuca, perdoar quem nos entristece. Então, não tente orar coisa alguma antes de perdoar. Escreve aqui a palavra nos comentários. Você que está aqui ao vivo junto comigo, escreve assim: tenho que perdoar. Escreve aí: tenho que perdoar. A segunda coisa está lá no verso 23 e 24 de Marcos, que diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que perdirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Creia naquilo que você está orando na sua boca. Aquilo que você está orando, você tem que crer que Deus é poderoso para responder. Você tem que crer. Você tem que crer quando você faz uma oração, seja por você, seja por outra pessoa, que Deus está ouvindo. Nós temos que crer. A Bíblia diz que nós devemos ter fé a ponto de transportar montes, de dizer: monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Ou seja, devemos crer que as nossas palavras são poderosas, que Deus está ouvindo, que Deus está movendo, que a nossa oração está liberando o mundo espiritual. Pode parecer uma oração pequena, sabe aquela oração que você faz antes de viajar? Senhor, guarda a minha entrada e a minha saída, me guarda nessa viagem, me protege. Pode ser uma oração pequena, pode ser uma oração que para alguém assim, seja uma oração fraquinha, mas toda oração feita com fé, ela é poderosa. Então creia. Até quando você agradece pelo alimento, quando você senta para tomar seu café, Senhor, gratidão pela tua presença aqui, que o Senhor abençoe meu dia, consagre o meu dia a ti. Bom, essa oração é poderosa. Você tem que começar a acreditar naquilo que você está declarando, naquilo que você está orando. Esse é o poder da oração. Libere palavras na oração. Você está num ambiente espiritual.
Você precisa se mover com palavras de fé, palavras de movimento, palavras de rompimento, palavras de avanço. Meu dia vai ser uma bênção. Hoje vamos conseguir vencer essas contas. Hoje Deus vai nos dar forças 10 vezes mais. Hoje as portas vão se abrir. Hoje eu vou encontrar o que eu estou procurando. Eu vou encontrar um novo local para minha empresa. Hoje eu vou fechar bons negócios no nome de Jesus. Tudo isso em oração. E acreditando, Senhor, abençoe, libere. E você vai ter eficácia na oração. A terceira coisa para você ter eficácia na oração, a oração deve ser contínua e precisa receber seu foco total. Em Atos 6,4 a Bíblia diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É o que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Nós estamos fazendo todos os dias aqui, nós estamos orando, certo? Nós estamos orando frequentemente. Estamos dando foco total à oração. Quando oramos, quando buscamos aqui, estamos colocando nosso foco em Jesus, nosso foco na palavra, estamos crendo nos resultados do Espírito, estamos crendo no que Deus está fazendo. Amém? Então, coloque foco na oração. Coloque foco na oração, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de levantar as suas mãos no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que chamam ela de Délia, eu não sei se esse é o nome dela, certo? Mas o Senhor me disse: Délia, o Senhor te visita, o Senhor está operando nos teus joelhos e também de um problema no quadril que você tinha, Délia, no nome de Jesus, viu? O Senhor está operando. A quarta coisa que eu quero falar para você está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quer saber uma coisa que mata a oração? Quer saber de uma coisa que mata a oração? Eu vou dizer para você o que mata a oração. É brigas com seu cônjuge, brigas com seus filhos. Isso mata a vida de oração de qualquer pessoa. Isso mata a vida de oração de qualquer pessoa. Desentendimentos, desrespeito dentro de casa. Sabe, se você quer ser uma pessoa que tem eficácia na oração, aprenda a resolver os problemas dentro da tua casa. Não deixa, sabe, que esse espírito de briga, esse espírito de desentendimento, esse espírito de ofensa prevaleça dentro da tua casa e ninguém se entende e todo mundo grita, todo mundo xinga e todo mundo briga e não há concordância. Isso mata a tua vida de oração. Isso mata. Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te proteja disso. Porque isso mata. A Bíblia diz: as orações são interrompidas pelas brigas constantes no lar. As orações são interrompidas. Então, você pode ser uma pessoa de muita fé, mas se você não cuidar isso, tuas orações vão ser interrompidas. Então, procure andar em harmonia com a sua casa. Eu não digo que não vai haver desentendimentos. Eu não digo que não vai ter um dia que outro, sabe, que vai esquentar o clima. Pode até esquentar, mas se perdoem rápido. Se amem mais do que as diferenças e que prevaleça no seu lar um clima de paz, um ambiente de tranquilidade e não um ambiente de guerra. Tua casa não pode ser uma zona de guerra. Teu casamento não pode ser um fronte, certo? Nós precisamos da paz de Deus na nossa casa, nós precisamos da paz de Deus na nossa família. Eu tenho pavor de briga e desentendimento, tenho pavor disso. E eu sei como isso interrompe as orações. Escreve aqui nos comentários: a paz no meu lar. Você tem que cuidar da paz do seu lar. Escreve aqui: a paz no meu lar. A paz no meu lar. A quinta coisa que traz eficácia nas orações está lá em Tiago 5, verso 14 ao 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido
pecados serão perdoados, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você precisa da oração também de alguém que seja um líder espiritual, que seja uma pessoa idônea. Eu não estou falando daquele que é mau caráter. Eu estou falando daquela pessoa que é idônea, que vai orar por você, que vai te abençoar. Tem gente que pensa assim que ela só depende da oração dela. Não. Você também precisa da oração de pessoas ungidas, homens e mulheres que são autoridade na oração, na vida espiritual, para impor as mãos sobre você e para orar sobre a sua vida. É muito importante. É por isso que você tem que ter livre acesso aos teus líderes, para que eles possam estar continuamente apresentando você em oração, cobrindo você em oração, porque isso também é poder na tua vida espiritual. Quando alguém ora por você, quando alguém te coloca diante de Deus, espiritualmente falando, isso tem um efeito extraordinário. Amém? Eu vou parar por aqui, mas gostaria de pedir a você que está aí ao vivo junto com a gente, que você me ajude a compartilhar. Alguns celulares têm o botão de compartilhar, outros têm uma setinha, tá? Outros têm um pontinho em cima assim, que daí você clica naquele pontinho e tem um botão de compartilhar. Eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com amigos, com parentes, em grupos que você está. Me ajude a compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Mande aí para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Também, hoje estarei ministrando às 9 da manhã aqui em Porto Alegre, na igreja Manancial da Graça, do meu amigo pastor Felipe. Vai ser tremendo. E termino o culto, já volto para Santa Maria e hoje às 20 horas eu estarei ministrando na rua Carlos Ur, número 935. Então, essa noite eu e a minha esposa estaremos em Santa Maria, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser uma grande bênção. Vou transmitir ambos os cultos, certo? Tanto o culto da manhã quanto o culto da noite. Vai ser maravilhoso. Amém? E você que ainda não é aluno da nossa academia, da Academia Quindo Global, eu convido você a se tornar aluno da academia. Essa semana eu vou encerrar o módulo de treinamento profético e na outra semana eu já vou começar um novo treinamento dentro da Academia Quindo Global. Então, você que é nosso aluno, eu convido você a não perder as aulas que teremos essa semana agora, que está por vir, segunda e terça. E na outra semana já vou começar um novo módulo. Você que gostaria de ser nosso aluno, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da Academia Quindo Global. Deixa eu declarar o Salmo 91. Amanhã eu vou começar um propósito e Deus me deu exatamente o tempo desse propósito. O tempo desse propósito será de 14 dias. 14 dias. Eu vou começar um propósito amanhã, na segunda-feira. Oração para declarar a bênção sobre o lar. Cada dia eu vou liberar uma declaração profética sobre o teu lar. Então, quando eu acabar o Salmo 91, eu vou liberar uma declaração sobre a tua casa. Você sabe que se a pessoa estiver em paz na casa, se ela estiver em paz com a família dela, bem, ela vai com certeza romper lá fora, nos negócios, nas conquistas da vida, certo? Então, eu vou por 14 dias declarar uma bênção sobre o teu lar, ainda mais que está chegando o final do ano e a família se reúne para que você tenha um tempo de qualidade, de paz, de tranquilidade com a tua família. Então, eu vou passar 14 dias declarando a bênção sobre o teu lar. Amém? Quantos precisam aí da bênção sobre o seu lar? Amém? Todos nós, né? Então, a partir de amanhã, vou começar 14 dias declarando a bênção sobre o lar. Cada oração, das 6 e das 18, eu vou liberar uma palavra nova, certo? É como se fosse um decreto profético, vou liberar uma palavra, vai ser maravilhoso, ok?
Já compartilhou aí? Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou uma pessoa chamada Karina, com problemas nos olhos. Não sei se é uma alergia, eu não sei se é um outro tipo de problema sério que você está, Karina, nos olhos, mas eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Deus também me mostrou muitas pessoas com problemas no quadril. Muitas pessoas com problemas no quadril. Eu quero liberar uma palavra sobre você que está com problema no quadril. Ser curado agora. Ser livre agora. Em nome de Jesus Cristo. E há um homem chamado Flávio que está me escutando nesse momento. Flávio, o Senhor visita a tua casa com provisão. E eu quero profetizar, Flávio, que essa semana as portas estarão se abrindo para você. Em nome de Jesus, você que está próximo aí da tua esposa, Flávio, o Senhor te visita agora, em nome de Jesus. O Senhor te visita agora e você vai sentir a presença de Deus tocando na tua vida. Nós vamos orar agora. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Amém? E nós vamos orar por batismo no Espírito Santo, tanto agora quanto na oração. Quantos estão firmes aí buscando esse batismo no Espírito Santo? Quantos de vocês estão firmes aí? Né? Quantos realmente estão buscando? Quantos já receberam o batismo no Espírito Santo? E quantos ainda querem o batismo no Espírito Santo? Mostre pela tua busca. Amém? Vamos orar? A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Pai, em nome de Jesus Cristo, toque-os com teu poder agora. No nome de Jesus Cristo. Senhor, há muitas pessoas que entraram nessa oração hoje e que estão com problemas no corpo físico. Por isso, primeiramente eu oro pela cura total e completa dessa pessoa. Eu peço a tua bênção sobre ela. Eu peço a tua bênção sobre a sua saúde. Que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo dá saúde agora. Ser curado, ser livre. Também oro agora por toda pessoa, Pai, que essa semana precisa de portas abertas, precisa que seus caminhos sejam abençoados e precisa da vida de Deus tocando na sua vida. Toque-a com teu poder, Espírito Santo. Toque-a com teu poder. No nome de Jesus Cristo, toque-a com teu poder. Eu oro também, Senhor, por batismo no Espírito Santo agora. Por batismo no Espírito Santo, que haja uma visitação sobrenatural sobre essa pessoa e ela seja cheia do Espírito Santo. Toque a Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, Jesus, batiza ela no Espírito Santo, enche a vida dela da tua presença. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, 9 da manhã, eu vou esperar todos vocês, porque nós vamos transmitir o culto e você vai ver como essa palavra vai ser um divisor de águas na tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Compartilhe. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a presença do Senhor.
entrando na nossa casa, na sala da nossa casa, nos quartos, em todos os cômodos, que toda a nossa casa seja visitada pelo Senhor. E nós oramos para que nenhum tipo de influência do mal permaneça. Oramos para que a paz, para que a alegria, a abundância, a fartura, o companheirismo, os laços de família, de amizade estejam nessa casa. Repreendemos toda a inveja, repreendemos toda a contrariedade e proibimos, no nome de Jesus Cristo, toda a maldade de entrar nessa casa, toda ação contrária do inimigo de ter uma operação, uma legalidade na mesa dessa família. Oramos para que o respeito permaneça, oramos para que o amor, Senhor, batiza este lugar com amor, com a tua graça, com o teu favor, com a unção do teu Espírito Santo. Também oro, Senhor, para que o ambiente do trabalho dessa pessoa seja um ambiente protegido por Deus, que tudo flua, que não haja acidentes, que seja um lugar abençoado, que prospere, que as coisas aconteçam e que a mão do Senhor esteja sobre essa pessoa, aonde ela trabalha, aonde ela é dona, aonde ela coopera, que a tua mão seja sobre ela, da sabedoria, da graça, da favor, que a tua presença, Senhor, encha a vida dela e o ambiente dela, no nome de Jesus. Também oro, Senhor, por todo aquele que está doente, todo aquele que chegou nessa oração, depressivo, angustiado, triste, cabisbaixo, que nesse momento haja um toque do Senhor na vida dessa pessoa e que ela seja restabelecida totalmente no nome de Jesus. Eu oro pela cura total, que todo peso, toda opressão saia e que venha tempos de paz, tempos de alegria, tempos de saúde plena em toda a tua alma, em toda a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade física renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra, saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que todo o teu corpo seja tocado pela presença do Senhor. Que a glória do Senhor toque a tua vida. Que a glória do Senhor toque a tua saúde. Que seja removido toda infecção, toda inflamação, toda dor, todo problema no estômago. No nome de Jesus, nós declaramos saúde. No nome de Jesus Cristo, ser curado. Ser curada, receba ondas do favor de Deus sobre a tua vida, ondas do favor de Deus sobre a tua casa. Também oro pela salvação de todos da tua casa, que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que eles possam ver a luz de Deus na tua vida, que eles possam ver o favor do Senhor sobre ti, te abençoando, te tocando e realizando através da tua vida. Eu te abençoo a ti, abençoo a tua casa, abençoo as crianças, abençoo também os bebezinhos de colo. Oro também por mulheres que querem engravidar e que não estão conseguindo. Oro por um milagre, oro por uma intervenção de Deus em nome de Jesus Cristo. E que toda perseguição, toda maldade contra a tua vida, tudo aquilo que é planejado, tudo aquilo que é forjado, planos de acidente, planos de morte, sejam desfeitos agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Também eu oro para que o Senhor traga para o teu caminho tudo aquilo que está faltando, o Senhor traga para o teu caminho as pessoas certas, as oportunidades certas, as conexões certas, que Deus traga você a lembrança de pessoas que podem ser boas para você, que podem te ajudar. Em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor seja sobre ti em todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria estar aqui. Estamos na oração da noite, orando pelo nosso ambiente, orando para que a mão do Senhor seja sobre a nossa casa, sobre o lugar que a gente trabalha. Amém? Você não tem ideia como faz diferença quando a gente ora no nosso ambiente. Eu tenho como prática, sempre que eu estou saindo de casa, eu oro, eu entro no meu carro, eu oro, mesmo que seja uma breve oração. E quando eu chego no meu escritório, eu também estou em oração. Apresento a Deus o meu dia, apresento a Deus o meu ambiente, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, porque eu não sei se você já viveu dias que parece que está tudo travado. Você tenta fazer uma coisa, até mesmo nas minhas gravações, eu tenho muitas gravações durante o dia, eu gravo também para a televisão,
Então, às vezes, sabe, quando algo não flui, mesmo em nome do Senhor, às vezes a coisa não flui. E quando você ora, tudo muda. Quando você ora, tudo muda. Quando você ora, as coisas acontecem. Quando você ora, sabe, os impedimentos vão caindo por terra e se há alguma opressão contra você, aquilo já é quebrado e não prevalece. Por isso, ore. Amém? Eu quero começar aqui com um testemunho de livramento que nós recebemos da Jéssica. E ela escreveu assim: meu nome é Jéssica e quero testemunhar um grande livramento que Deus deu ao meu pai José. No início deste ano, em um domingo à tarde, ele subiu no telhado e ao descer pisou em falso na escada. A escada tombou e ele caiu com força, de costas no chão. Na hora ficou sem sentir as pernas e precisou se arrastar até minha mãe para pedir ajuda. Ela o levou ao hospital e após os exames, para a glória de Deus, não foi constatado nenhuma fratura. Na manhã seguinte, enquanto ouvia a oração, o profeta foi usado por Deus e disse: Deus está dando livramento para um homem chamado Eurípides. Está tocando em suas pernas. O nome dele é José Eurípides. Naquele momento tivemos a certeza do cuidado e amor do Senhor pela nossa família. Esse é um dos muitos milagres que já vivemos. Que Deus continue usando a vida do Senhor e abençoando sua casa. Gratidão eterna. A Deus toda a glória. É isso que eu digo. A oração, ela está indo à nossa frente. A oração está desfazendo coisas no nosso caminho. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, não existe nenhum mal aqui nesse mundo que pode prevalecer contra um homem de oração, contra uma mulher de oração. Então, teu filho pode não estar te ouvindo, você pode estar enfrentando N batalhas com ele, mas ele não pode resistir à oração de um pai, à oração de uma mãe. Eu tenho recebido muitas perguntas. Profeta, como é que eu faço? A minha filha saiu de casa, está morando longe, não vem nos visitar, não quer saber nem como nós estamos. O que fazer? Oração. Oração e amor. Oração e amor. Não sabe o que fazer? Ora e ama, porque Deus vai fazer a obra. Igual aconteceu na casa do pai do filho pródigo. Ele fez as besteiras dele, decidiu voltar, decidiu retornar e o pai estava esperando ele, já tinha tudo preparado. Eu quero dizer uma coisa para você, prepare a sua vida em oração, porque as vitórias chegam naquele que vive uma vida de oração. Eu quero hoje compartilhar uma palavra que veio assim muito forte no meu coração e eu quero perguntar para quem está preocupado aí com a questão financeira, eu quero perguntar para você se você está vendo uma luz no fim do túnel. Você que anda preocupado, você que talvez tenha negócios para realizar, sua vida financeira está travada, negócios que você tinha como certo deram para trás, talvez decepções que você teve com pessoas que deveriam pagar você e não pagaram ainda. Enfim, eu não sei o que está lhe preocupando na área financeira, mas eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus é a minha fonte. Escreve aí: Deus é a minha fonte. Escreve, porque isso tem que ficar assim gravado em nós. Isso tem que ser uma coluna na nossa vida. Deus é a minha fonte. Deus é a minha fonte. A Bíblia nos diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, a fartura, a abundância, o recurso vem do Pai das luzes, vem do meu Deus, vem do meu pastor. Daí você diz: não, mas não pode, eu que trabalho 8, 9, 10 horas por dia para levar comida para casa. Se Deus não lhe desse saúde, você não levaria nada para casa. Se Deus não lhe desse emprego, você não levaria nada para casa. Se Deus não abençoar teus negócios, tua vida financeira, se você não entender que Deus é a fonte, daí você diz: não, mas aquele que não acredita em Deus tem muito dinheiro, a fonte dele não é Deus, e aí? Bem, ele escolheu ter o dinheiro como fonte. Quem escolhe ter o dinheiro como fonte empobrece. Sabia disso? Quem escolhe ter o dinheiro como fonte empobrece. Empobrece
no espírito, empobrece dentro de casa, empobrece nos sonhos de Deus, empobrece. É que nem eu disse no culto de domingo, dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é maldição. Tem princípios que, se nós o guardarmos, nós seremos muito abençoados. Deus usa pessoas, Ele usa trabalho, Ele usa contratos, mas eles não são a nossa fonte. Eles são simplesmente um recurso que a fonte está usando para nos abençoar. Eu tenho que começar a ver Deus por trás das coisas. Eu tenho que ver Deus como o segredo do sucesso. Eu tenho que ver Deus como o segredo do favor. Então, sabe, não é por aquilo que eu fiz, não é por o tanto que eu me dedico, mas é porque Deus tem suprido, porque Deus tem me abençoado. Eu vejo Deus na minha vida. Quando eu vejo conquistas, avanços, portas abertas, conexões, Deus é a minha fonte. Aí você diz assim, não, mas você trabalha muito também. Eu trabalho bastante, realmente. Mas minha fonte não vem do meu excesso de trabalho. A minha fonte vem do Senhor. Eu reconheço que tudo que eu tenho veio de Deus. Tudo que Deus tem feito vem dele. Porque, sabe, eu não tenho como tirar Deus da equação do sucesso. Eu não tenho como tirar Deus. Eu não tenho como dizer, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu ajudo fulano, porque tal coisa eu fiz, porque... Olha, você faz a sua parte, mas sem a parte de Deus, você iria empobrecer. Sem a parte de Deus na sua vida. Aleluia! Que coisa boa de ouvir isso. Deus tem a sua parte em tudo na sua vida. É na bênção da sua família, é na paz do seu lar, é na porta que Ele abriu para você trabalhar, sabe, na segurança até angelical que Deus coloca para estar junto com você na sua travessia, seja de metrô, seja de ônibus, seja de carro, seja num avião. Eu não entro num avião, sabe, confiando apenas naquela máquina, confiando apenas no piloto, ou confiando apenas, sabe, no radar. Não, eu entro num avião confiando em Deus. Porque se alguma coisa der errado, bem, foi porque Deus permitiu, mas eu envolvo tudo em oração. Deus é a fonte da minha vida. Você tem que fazer de Deus a fonte da sua vida, para que você não fique dependendo, sabe, do bom humor do seu patrão. Você não fique dependendo da memória daquele para quem você emprestou dinheiro. Você não fique dependendo, sabe, de que algo venda para você se dar bem nos negócios, para você investir. Não. Quando Deus é a sua fonte, você não depende dessas coisas. Você depende do Senhor na sua vida. As pessoas não são seu provedor. Deus é seu provedor. Esse trabalho é simplesmente o recurso que Deus escolheu para te abençoar. Então esse trabalho é um recurso que Deus usa para te abençoar. É por isso que nós não devemos servir o dinheiro, nós devemos servir a Deus. Não sirva o dinheiro, não sirva os teus negócios, não sirva a ganância, sirva a Deus. E se você não entende isso, você pode fazer das pessoas o seu Deus. E quando nós fazemos das pessoas o nosso Deus, nós nos decepcionamos, porque na grande maioria as pessoas pensam só em si. Então, as pessoas não estão preocupadas se você vai receber só na segunda-feira. Elas não estão preocupadas, sabe, se você tem arroz, se você tem feijão, se você tem carne na sua panela, se você tem comida na sua mesa. Elas não querem saber se você tem uma conta para pagar ou se você tem 50 boletos para frente. As pessoas, elas não querem saber, sabe, da sua necessidade em sua grande maioria, Mas quando eu faço de Deus
o meu provedor, quando eu faço de Deus a minha fonte, eu sei que eu não ficarei desamparado. Eu sei, eu estou fazendo a minha parte, eu estou cumprindo os princípios da palavra, eu estou cumprindo os princípios da organização, então eu sei, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer algo bom na minha vida, e Deus vai mover também corações para me ajudarem, Deus vai abrir portas para serem ajuda, Deus vai liberar negócios para serem bênção. Eu creio que quando Deus é a nossa fonte, é como, sabe, tudo que está ligado a nós está sendo trabalhado por Deus nesse exato momento. Então, eu não tenho por que ficar ansioso, eu não tenho por que ficar preocupado com nada, absolutamente nada na minha vida, porque a minha vida não está nas mãos dos homens, a minha vida está nas mãos de Deus. E quando você vira essa chavezinha dentro de você, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, então você sabe que até mesmo aquela assinatura que você está dependente, daquela ordem que você está aguardando de uma autoridade, seja lá o que for, só vai ser conforme Deus Ele quer. Porque Ele é a sua fonte. Ele é a sua fonte, Ele está no controle, Ele está na coordenação de todas as coisas. Tire as pessoas do trono. As pessoas não são a sua fonte. Deus é a sua fonte. Você lembra de quando Pedro foi parado na rua e o cobrador de imposto disse assim: você e seu mestre não pagam impostos? Ele disse: só um pouquinho, moço, deixa eu lá falar com o meu chefe. Jesus, estão nos cobrando imposto ali, meu e o seu. Jesus disse: não te preocupa, pega a tua ferramenta de serviço, pega o anzol e lança no mar. Você vai pegar um peixe e dentro desse peixe vai ter uma provisão, vai ter algo e você paga o meu imposto e eu pago o seu imposto. E Pedro disse: olha, eu vou dar uma pescada e logo eu volto com dinheiro, tá? Me espera aqui, vai fazendo essa rua que logo eu volto. Aí Pedro pegou o anzol e lançou. Fisgou, puxou, quando ele tira aquele peixe para fora e ele abre o peixe, estava na boca do peixe uma moeda de ouro. E ele paga o imposto dele e o imposto de Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que Deus, Ele tem formas diferentes de nos abençoar. Ele tem formas diferentes de prover na nossa vida. Então, sabe, o seu problema é que você está dependente das suas fontes. As suas fontes, sabe, elas são naturais, elas são limitadas e pode dar errado. Mas a fonte divina nunca vai falhar com você. A fonte divina nunca vai lhe deixar na mão. Eu sei, eu estou conversando com pessoas que têm grandes desafios. Você sabe, assim como eu, tem semanas que eu começo na segunda-feira e eu penso em todos os desafios que eu tenho, e em tudo que eu tenho para pagar, e é programa de televisão, e é funcionário, e é escritório, e é casa, e não sei mais o que. E eu penso, puxa, tenho tudo isso pela frente, mas o Senhor é a minha fonte, então eu não penso muito nessas coisas, eu descanso em Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim, até aqui Deus sabe do meu compromisso com as coisas, Deus sabe que eu não gosto de pagar atrasado nada, eu não pago juro para nada, porque eu não gosto, eu gosto de pagar antes, porque eu tenho entendido isso da parte de Deus. Eu já disse a Deus várias vezes: Senhor, se o Senhor não prover, eu fecho as portas. Eu tenho dito isso a Deus, essa tem sido a minha oração, mas para minha alegria, Deus é a fonte. Eu quero dizer para você, Deus é a sua fonte, não vai faltar. Aí você diz assim: profeta, se você soubesse quantos zeros eu tenho para pagar até o final desse mês, se você soubesse o tanto de compromisso e de gente que está me incomodando para mim pagar, eu sei do que você está enfrentando, mas eu sei também que Deus é a sua fonte. Vá a Deus e comece a olhar para Deus, sabe? E se você disser assim: puxa, eu acho que Deus não vai prover para mim porque fui eu que cometi o erro de ter comprado sem ter o dinheiro, fui eu que cometi o erro
de não ter esperado, eu fiz um mau negócio, eu confiei em pessoas erradas, eu dei dinheiro para quem eu não deveria dar dinheiro, e agora eu estou nesse aperto, eu acho que Deus não vai me ajudar. Se arrependa. Se arrependa e diga a Deus: Senhor, a partir de hoje, Tu és o Senhor da minha vida, eu quero ser guiado por Ti, eu cometi erros, mas eu peço que o Senhor seja a minha fonte nesse momento. Deus vai ver a sinceridade do seu coração e vai trazer a provisão que você precisa. Escuta aí como palavra profética para a sua vida. Amém? Porque Deus sabe que nós erramos, Deus sabe que não somos perfeitos, Deus sabe que nós falhamos e que precisamos da graça dEle, do favor dEle, do amor dEle, que sem Ele na nossa vida a gente faria mais coisas erradas. Então precisamos de Deus. Amém? Declare isso aqui nos comentários: Deus é a minha fonte. Em nome de Jesus, Deus vai prover para você. Você crê nisso? Então você vai fazer uma coisa agora. Você vai pegar o link dessa oração e você vai compartilhar agora com todos os teus contatos. Se você tem amigos, amigas que são trabalhadores, trabalhadoras e que você sabe que essa pessoa tem grandes compromissos, pega o link da oração e compartilha com essa pessoa agora. Deus vai fazer muito milagre na vida de quem está crendo. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Hoje à noite nós teremos o segundo dia de Masterclass. Hoje teremos 2 convidados. Vai ser algo incrível que Deus fará na Masterclass. Você que é meu aluno na Academia Quino Global, hoje eu te espero às 19 horas. E você que não é meu aluno, eu gostaria de lhe convidar, até porque amanhã vai ter uma novidade também para quem é aluno da Academia. Sexta-feira eu vou lançar a Escola de Profetas para todos, publicamente, certo? E geralmente as minhas escolas de profeta fecham muito, ainda mais quando é em São Paulo, certo? Nós teremos uma escola de profetas aqui em São Paulo no mês de setembro. E sexta-feira eu vou lançar publicamente, mas para quem é aluno da academia eu vou lançar amanhã. Então você que é meu aluno na academia vai poder já reservar o seu lugar. Então eu te aguardo, vai ser incrível. E se você quer ser meu aluno na Academia Quino Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. A Academia Quino Global, é ali que eu tenho eventos online, é ali que toda semana eu estou instruindo meus alunos a caminhar no sobrenatural. Entramos agora no módulo de visões sobrenaturais e está sendo algo maravilhoso. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar no nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que a Tua presença enche um lugar. Por isso, enche as nossas casas da Tua presença. Enche o lugar que nós trabalhamos com a Tua presença. E que tudo flua, Senhor, tudo aconteça, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Eu oro para que a Tua presença, Jesus, encha esse lugar. A Tua presença encha esse lugar e leva embora, Senhor, toda a tristeza, leva embora a depressão, leva embora a doença física, leva embora a leucemia, leva embora, Senhor, as alergias, as dores no corpo.
Leva embora as brigas, os desentendimentos, os conflitos internos na vida dessa pessoa e proteja esse lar, Pai. E que toda pessoa mal intencionada, toda pessoa do mal, toda pessoa usada pelo maligno que quiser entrar nesse ambiente para perturbar, desejar, nós proibimos em nome de Jesus Cristo e declaramos: não prosperará no nosso caminho, não prosperará na nossa casa, não prosperará no nosso trabalho nenhum tipo de obra das trevas, nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de jogo maligno. Oramos, Pai, para que a Tua mão seja sobre nós. E eu oro, Senhor, declarando: Tu és a nossa fonte, Tu és o Deus que nós confiamos, é em Ti que nós estamos aguardando. Senhor, libera do Teu poder agora. Eu oro por cada pessoa, meu Deus, que tem desafios financeiros, seja empreendedor ou não, esse trabalhador, essa trabalhadora, essa família, Pai. Nós Te pedimos, libera dos recursos do céu, traga provisão, traga, Senhor, mais do que o suficiente, traga abundância, traga fartura, que haja fartura nessa casa, que haja quitação de dívidas, que haja, Senhor, o cumprimento de palavras, de compromissos que essa pessoa assumiu. E no nome de Jesus nós oramos, Senhor, por transformação, por prosperidade, por uma providência especial entrando na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo e oro também pela salvação de todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Diga assim comigo: o ambiente que está na minha vida é um ambiente de Deus, é o ambiente da presença de Deus. Você crê nisso? Declare aí e compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que haja paz, haja prosperidade e que haja salvação em toda a tua casa, em nome de Jesus. Até mais, até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, livramento, restauração, direção e que Deus nos abra uma grande porta. Também oramos, Pai, por boas oportunidades, por grandes recursos. Oramos para que o Senhor nos conecte às pessoas certas, nos conduza aos lugares certos e movimente as coisas segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. Afasta de nós aquilo que não é para a gente. Tira do nosso caminho aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas más. A obra do caçador desfaz agora. Oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, nossos filhos e que o Senhor cuide do nosso coração. Também reconhecemos, ó Deus, que tudo de bom que existe na nossa vida veio de Ti. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti por todas as bênçãos. Somos gratos a Ti pela salvação. Somos gratos a Ti pelo nosso nome. Está escrito no livro da vida. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Obrigado pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu convido esse amado e querido Espírito Santo a se fazer presente aqui nessa oração e tocar em nossas vidas e nos levar para mais próximo do coração do Pai, do coração de Jesus Cristo. Oramos para que tudo aquilo que está desalinhado na nossa vida seja alinhado segundo o Teu querer. Oramos para que o Senhor renove as nossas forças. Oramos para que o Senhor nos dê um espírito de um sentinela para vigiarmos e orarmos em todo o tempo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Senhor Jesus, debaixo da Tua paz. Nos ajuda a tomar as melhores decisões, nos dá sabedoria, nos dá favor e nos conduza segundo o Teu propósito. Oramos, ó Deus, para que possamos viver a totalidade daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, toque-os agora. Toque-os, Jesus. E que toda obra do diabo contra a vida deles seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Seja livre de toda amarra, seja livre de toda prisão espiritual, seja livre de toda opressão,
de todo cansaço, de todo jugo. Jesus, Tu és o quebrador de jugos. Quebra todo jugo, quebra todo peso, quebra toda opressão, desfaz todo ambiente negativo e traga vida, traga o zoe de Deus para dentro dessa casa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Alegria poder estar junto com vocês aqui hoje. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Preste muita atenção nas coisas que Deus vai falar com você hoje. O nosso Deus é o Deus que dá livramento, é o Deus dos milagres. Eu estava ontem à noite num restaurante junto com um pastor que foi convidado para estar conosco em nosso evento. E nós nos sentamos numa mesa do restaurante, eu e ele. Era à noite, já era praticamente quase 10 horas da noite. E começou uma movimentação de pessoas que me conheciam, de pessoas que conheciam ele. A gente começou a bater foto com as pessoas e, de repente, um homem chega para mim e diz assim: "Você lembra de mim?" Eu disse: não lembro. E ele disse: "Eu sou o genro do fulano de tal, que você orou e ele foi curado de câncer." Eu disse: "Que coisa boa." Fizeram videochamada, foi algo incrível. Movimentou todo o nosso entorno. E eu fico assim tão alegre de ver as maravilhas do Senhor, de ver o que o Senhor tem realizado. Eu sou grato a Deus por saber, ter o conhecimento que Jesus Cristo está vivo, ter essa experiência. Muitas pessoas não aceitam o caminho, não aceitam a verdade, não aceitam Cristo na sua vida, porque nunca experimentaram, nunca tiveram uma experiência com Deus real, palpável. Então, sabe, muitos rejeitam a Cristo, rejeitam a oração, porque nunca o experimentaram. Mas a partir do momento que você experimenta, sabe, todos os conceitos errados, todas as dúvidas, tudo aquilo que antes, sabe, mantinha o seu coração, sua mente longe de Deus, aquilo já não prende você, porque a fé é algo que sobrepõe completamente as nossas dúvidas, o nosso entendimento, porque Deus faz muito além. Tem coisas que a gente, assim, para por um momento e se questiona. Como que Deus fez isso? Não sei como é que Ele fez, só sei que Ele fez. Só sei que Ele realizou, só sei que Ele abriu a porta. Você que está acompanhando essa oração, hoje é o 10º dia desse nosso propósito de oração, desse nosso propósito de jejum. E eu creio, Deus está fazendo coisas grandes aqui, Deus está abrindo grandes portas. Deus está abrindo grandes portas, Deus está abrindo os céus. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários: Deus está me abrindo grandes portas. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção nesse texto. Provérbios capítulo 8, do verso 1 ao 3. Não clama porventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas, está gritando. Essa é a sabedoria. Porque a sabedoria, ela ajuda você a encontrar o caminho. A sabedoria de Deus. Por isso nós temos que pedir a sabedoria de Deus. E não só pedir. Estudar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que estudar a palavra de Deus torna o seu coração um coração sábio. E existem algumas verdades que eu vou compartilhar com você. A primeira delas é: o que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Eu vou repetir. Aquilo que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Tem coisas que não é Deus que quer, é a gente que está teimando. Não é o que Deus tem para ti. Não é o que Deus tem para a tua empresa. Isso é coisa sua. Isso é medo. Isso pode ser também vaidade.
Porque o que é de Deus para a nossa vida não nos decepciona. O que é de Deus para a nossa vida, sabe, dá certo. Não tem perdas. E por experiência própria, Deus faz com que a gente perca algumas coisas que Ele havia nos dado, como memória de que aquilo que não vem dele, mas é do nosso coração, só virou decepção. É por isso que eu preciso estar sempre com os meus ouvidos inclinados à voz de Deus, para perceber quando algo não é do Senhor para mim. E quando você insiste em algo que Deus não tem para você, sabe, aquilo vai te decepcionar tantas vezes, até você desistir. É que nós pensamos que algumas portas que Deus nos abriu, algumas oportunidades que temos e algumas coisas que temos o poder e temos a vantagem de fazer ou de trafegar naquele caminho, nós pensamos que Deus vai abençoar. Mas, como eu tenho dito nos últimos dias, que a vontade de Deus é perfeita para a nossa vida. E se Deus não tem algo para mim, aquilo vai me decepcionar até eu desistir. É que nem um relacionamento errado que você entra. Você vai ter uma decepção após outra decepção, porque Deus está mostrando para você antes de casar, para você acabar desistindo daquilo. Porque senão vai ser dor, vai ser sofrimento, vai ser decepção após decepção por anos. Então, mude de caminho, recalcule a rota e esteja na direção de Deus. Quantas pessoas que estão me ouvindo e que Deus está falando com você nesse exato momento e Deus está dizendo para você, isso é para ti. É uma palavra de direção. É uma instrução do Espírito. Então não insista naquilo que Deus não tem para você. Vai virar decepção até você desistir. A segunda coisa é, seja guiado por Deus e não pelo que você sente. Nosso coração é enganoso. Aí eu sinto que eu tenho que ajudar aquela pessoa. Eu sinto que eu tenho que construir isso. Eu sinto que essa missão foi Deus que me deu. Sentir é diferente de ser guiado por Deus. Mesmo que a gente sinta de ajudar uma pessoa, e isso é uma coisa boa, ajudar a estender a mão para o próximo, se você fizer isso 2, 3 vezes pela mesma pessoa, pode ser do teu coração e não está sendo guiado por Deus. Então, ajudar uma vez, estender a mão, tudo bem. Uma segunda, tudo bem. Mas uma terceira, é melhor você orar. Porque você tem que ver se essa pessoa, de fato, está sendo ajudada por você por uma direção de Deus, ou se ela não está se responsabilizando pelas decisões dela e está transferindo a responsabilidade dela para você. E isso acontece demais. É por isso que eu preciso ser guiado por Deus e não por aquilo que eu sinto. O que eu sinto pode me tirar de uma direção de Deus. Se eu deixasse as minhas emoções me controlarem, a minha vida seria uma montanha russa. Essa é a verdade. Eu não posso deixar as minhas emoções me controlar. Elas vão me colocar em aperto, vão me colocar em apuros, elas vão me tirar de lugares, elas vão quebrar alianças, elas vão me tornar até mesmo, sabe, eu posso dizer, uma pessoa deslocada do centro do propósito de Deus, tudo porque eu estou deixando com que aquilo que eu sinto governe as minhas emoções, governe as minhas decisões. E isso só vai nos colocar em apuros. Eu tenho buscado trabalhar
não só na minha maturidade espiritual, mas na minha maturidade emocional também. Porque tem bênçãos que nós perdemos por imaturidade emocional. Nós não conseguimos controlar. Quantas pessoas eu vi pedindo as contas do emprego porque foram ofendidas ou porque estavam estressadas e depois estavam numa dificuldade terrível, estavam passando por apertos terríveis, tudo porque no momento da pressão eles não conseguiram lidar com as emoções negativas. As emoções negativas, elas vão bater na porta da nossa casa a todo momento. E se você não responder aquelas emoções negativas com a fé, aquele medo, aquela insegurança, aquele, eu posso dizer, desequilíbrio momentâneo, temporário, vai entrar para dentro da sua casa, para dentro do seu coração e vai perturbar as coisas e tirar as coisas do lugar. Agora, se a fé responder ao medo, se a fé responder à insegurança, então o medo vai embora. Aquele momento ruim vai passar e você vai ter vitória. Então nós temos que aprender a responder nos dias ruins. Nós temos que aprender a viver a vida de Deus até quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Eu amo o Salmos 23, não porque só me enche de alegria, de expectativa, mas porque ali tem instruções poderosas. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe o que isso significa? Significa que os dias ruins, eu posso atravessá-los com a força de Deus. Os dias ruins, eu posso atravessá-los com fé. Os dias ruins, eu posso atravessá-los com a autoridade que Deus me deu e com a palavra de Deus que será meu consolo. E a terceira coisa que eu queria hoje compartilhar com você é: existem 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. 4 metas diárias. A primeira meta é planos privados. Ninguém tem que saber dos meus planos, a não ser eu e a minha esposa. Planos privados. E tem gente que fala para todo mundo. Só fala para todo mundo se isso for uma direção de Deus. Porque se não for uma direção de Deus, é melhor você manter esse plano privado. Negócios eu perdi, porque compartilhei antes de fechá-los. Hoje, eu não falo quando eu estou para fechar um negócio, quando eu estou para realizar uma compra, quando eu estou para vender algo. Planos privados. Segundo, vida discreta. Eu sou uma pessoa pública hoje, mas eu não fico postando, sabe, a minha vida para todo mundo. Tem gente que bate foto até de um prato de comida. Até acredito que uma vez lá na vida você pode fazer isso. Agora, se você fizer isso todos os dias, isso vai trazer problemas para você. Daí você diz: não, mas eu preciso fazer isso. Vida discreta. Vida discreta. Tem coisas e fatos da nossa vida que não são públicos. Não são públicos. Eu posso ser uma pessoa pública, mas a minha vida tem que ser discreta. Por quê? Porque as pessoas, elas não podem saber mais do que necessário. E você tem que manter, sabe, e proteger aquilo que é importante para você. Então eu não fico postando sempre sobre a minha família, eu não fico postando sempre sobre os lugares que eu vou, sobre o que eu tenho. Vida discreta. Vida discreta. As pessoas não precisam saber o que você ganha, as pessoas não precisam saber o que você gasta. Vida discreta. E a terceira, mudanças silenciosas. Tem gente que está sempre dizendo: agora vocês vão ver, e eu vou mudar. Agora vocês vão ver o que vai acontecer na minha vida. Eu tô saindo agora dessas amizades tóxicos, desses relacionamentos que só me puxam para baixo. A minha decisão está tomada agora, e expõe na rede social para todo mundo saber. Mudanças silenciosas.
mudanças silenciosas. As pessoas não precisam saber. As pessoas não precisam ficar perguntando se algo que Deus falou com você, uma mudança, quer mudar de cidade, você não precisa ficar abrindo para todo mundo que vai mudar de cidade. Você não precisa estar falando para todo mundo, sabe, que você está mudando de casa, que você está mudando de apartamento, que você mudou de carro. Ei, mudanças silenciosas. Escreve isso aqui nos comentários porque é importante. Mudanças silenciosas. E a quarta coisa, orações intensas. Orações intensas. O que é uma oração intensa? Oração intensa é quando fica só você e Deus. É quando fica só você e Deus e você fala para Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está te preocupando. Não é orar na frente de todo mundo, é fechar a porta, dobrar teus joelhos e rasgar tua alma diante de Deus. Então, as 4 metas diárias: planos privados, vida discreta, mudanças silenciosas e orações intensas. Essas são as 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus. Quero pedir a você que você compartilhe com 8 pessoas essa oração, porque eu creio que você foi abençoado aqui. Amém? Eu creio. Eu creio que se a oração parasse agora, você já teria recebido muito de Deus. Então compartilha com 8 pessoas essa oração agora. Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube entregue para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Temos orado às 6 da manhã, às 18 horas e tem sido maravilhoso. E eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo profético. E até sexta-feira, meia-noite, você pode receber o meu livro novo, autografado, e também com um salmo que Deus vai colocar no meu coração para escrever aqui para você. E eu expliquei para as pessoas na oração da manhã, eu vou explicar para vocês agora na oração da noite também. Olha só, como nós tivemos muitos pedidos de livro. Eu estou, assinando assim por horas. Desde segunda-feira eu estou assinando por horas os livros. Pode acontecer de levar mais ou menos um pouquinho mais, talvez 15, 30 dias para você receber seu livro, tá? Mas eu peço a paciência de todos, porque eu quero fazer com bastante calma. Eu estou escrevendo para cada pessoa uma palavra e estou também, colocando o salmo que Deus coloca no meu coração. E tem pessoas que Deus coloca no meu coração de colocar 2 salmos para elas. Inclusive, nós vamos fazer isso também no meu Café com Jesus, volume 1, porque os meus devocionais são perpétuos. Então não é 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º de janeiro e assim por diante, não. São 365 devocionais em cada um deles. Você pode ler 2 no dia, você pode ler 3, tá? É 1 para cada dia do ano, se você quiser, mas você pode ler 2. Tem gente que leu o meu Café com Jesus 1, leu em 1 mês, leu rápido. Então, você pode ler ele 1 por dia, 2 ou 3 por dia, tá? E eu estou assinando também esse aqui, o Café com Jesus, o azulzinho, que é o volume 1, certo? Então, meus devocionais são perpétuos, são diferentes, certo? Se você quiser adquirir, entre em contato conosco no nosso site www.vinicius17.com.br. Aí você diz assim: e se eu não comprar até sexta meia-noite? Bem, você vai receber o livro normal, certo? Só que sem a minha assinatura. Por quê? Porque eu me programei, eu me organizei para poder assinar os livros que nós vamos receber até sexta-feira, certo? E daí, para você conseguir uma assinatura, talvez na igreja ou num evento meu, daí eu posso assinar para você, daí você leva e eu assino para você, ok? Certo? Não posso garantir que vou assinar para todo mundo, porque é muita gente que adquire nossos livros, mas estou fazendo o meu melhor. Então peço um pouquinho de paciência e estamos, assim, todos os dias despachando muitos livros para todas as cidades do Brasil e também para fora do Brasil. Até gente de fora do Brasil me pede para enviar esse livro. Amém? E você pode adquirir também para os seus colaboradores. Você pode também pedir para sua família, para quem compartilhou a live com você. Amém? Muito bem. E
se você quer ser um parceiro do nosso ministério e fazer parte da missão nobre que Deus me deu, de pregar Jesus e de ser um intercessor na televisão, porque o que nós estamos fazendo na televisão é algo totalmente diferente. É algo totalmente diferente. Eu estou fazendo oração e estou também liberando palavra na televisão. De segunda a sexta eu estou na Band, às 5h45 da manhã, em rede nacional. Não é só São Paulo, é rede nacional, é todo o Brasil. É todo o Brasil. E todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ok? Então, você é nosso convidado, quer ser um parceiro? Vai lá no meu site ou chama a minha equipe e desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Esses programas de TV é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Não recebemos R$1 da igreja. R$1 da igreja. Certo? É tudo mantido por nós. E eu tenho a alegria de dizer isso. Eu e meus parceiros estamos semeando no reino de Deus, para a glória de Deus. Muito bem, Salmos 91. Eu quero declarar o Salmo 91. Você que já compartilhou, glória a Deus. Você que não compartilhou, compartilhe em nome de Jesus e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E nesse domingo, gente, eu vou estar ministrando em Alphaville, São Paulo, ok? E você é nosso convidado. Eu vou ministrar sobre preparação para o destino. Os segredos do destino, para você entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. E no final do culto de domingo, nós vamos estar orando por todos os doentes. Amém? E nós vamos ungir os doentes e impor as mãos sobre os doentes. Eu vou pedir para obreiros, para pastores imporem as mãos sobre os doentes e orarem por cura. Bem como a Bíblia diz, que nós temos que ungir os doentes e orar por eles, certo? Então nós vamos fazer isso nesse domingo. Eu convido você a estar junto conosco. Eu vou chamar os doentes primeiro e nós vamos ungí-los, todos eles. Nós vamos ungí-los e vamos orar por eles, certo? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Posso orar por você? Oremos. Pai, em nome de Jesus. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Libera do teu poder e toque-os, Jesus. E que todo o mal que tenha atacado essa pessoa, a sua casa e sua família, seja removido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Visita este homem, Pai. Visita esta mulher, visita essa casa. E nós oramos para que o Senhor abra grandes e poderosas portas. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que possamos compreender o que não é do Senhor e o que não devemos insistir. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos abra os nossos ouvidos e a nossa visão espiritual e conduza a todos nós no centro da vontade do Senhor. Senhor, cobre com o teu sangue essa família e traga livramento, livramento de acidentes, livramento da maldade, livramento da inveja, livramento, Pai, até mesmo das manobras contrárias para travar documentos ou para travar negócios ou para travar recursos, em nome de Jesus, que todo o mal seja desfeito, que seja frustrado os planos do inimigo agora, no nome de Jesus, e declaramos vida a essa pessoa.
declaramos restituição a essa pessoa e que o sobrenatural de Deus seja liberado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. E que seja quebrado toda a influência do mal contra os filhos, contra a casa. E pedimos, Pai, abre os olhos da mãe, abre os olhos do pai, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus, toque-os com o teu poder. Leva embora a ansiedade, Pai. Leva embora a preocupação. Leva embora a insônia. Leva embora, Senhor, as perturbações em nome de Jesus. E traga a tua presença manifesta, Jesus. É o que nós te pedimos. Tu és o Cristo vivo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nossa fé, Jesus, está em Ti. Amém e amém. A sua fé está em Jesus? Diga assim comigo, minha fé está em Jesus Cristo. Diga assim, eu invoco o nome do Senhor. Diga assim, eu invoco o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja e quem não compartilhou, compartilhe agora e sela essa palavra profética. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Deus querido, nós colocamos tudo diante de Ti, nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso amanhã, e Te pedimos, ó Deus, prepara o que Tu tens para nós, e afasta do nosso caminho aquilo que não pertence a nós, ao nosso destino. Afasta, Pai, toda falsa amizade, todo falso relacionamento, todo tipo de engano. E Te pedimos também justiça. Justiça por aquilo que não sabemos, justiça por aquilo que não ouvimos. Justiça, Senhor, em nossas portas. Tu vês todas as coisas e Te pedimos, ó Deus, traga as oportunidades certas a nós, traga as pessoas certas, nos leva aos lugares certos. Espírito Santo, nos rendemos a Ti e queremos ser conduzidos pela Tua voz, conduzidos pela Tua direção. Tu és Deus em nossa vida, Tu és Deus em nossa casa. Nos conduza, Pai, nos guie, Senhor, e nós Te pedimos, abra a nossa visão espiritual. E desejar, nós cancelamos todo tipo de oração contrária, de palavra maldita, de inveja, todo tipo de plano do mal, de perseguição, toda pessoa que sofre perseguição no trabalho, que sofre perseguição na família, que sofre perseguição até mesmo no meio que ela influencia. Senhor, guarde a vida dela, proteja a vida dela, coloca, Senhor, uma cerca viva de proteção ao nosso redor, no nome de Jesus Cristo. E nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, traga intervenções e livramentos para a nossa vida e para a nossa casa. Confiamos em Ti, ó Deus. Confiamos em Ti e declaramos a nossa dependência total e completa no Senhor. Senhor, e que durante essa noite, que o Senhor possa trazer respostas à nossa vida, que o Senhor possa abrir portas novas, que o Senhor possa trazer à nossa vida, Senhor, até mesmo aquilo que não pedimos, mas que faz parte do plano e do propósito do Senhor para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética sobre você e também quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Ângela. E a Ângela, ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, presta atenção. Uma amiga me desafiou a fazer um voto, participar da campanha de oração das 6 das 18. Já no primeiro dia, na primeira oração, você teve uma visão de alguém com dores no ombro esquerdo e declarou que o Senhor estava curando. Naquele momento, meu corpo todo se arrepiou e eu recebi a bênção, pois há 5 anos luto contra tendinite nos ombros. Eu não conseguia dormir de lado,
tinha fraqueza para as tarefas domésticas e enfrentava uma verdadeira luta, mesmo com tratamentos, fisioterapias, exercícios de fortalecimento. Hoje eu estou curada, não apenas de um ombro, mas dos dois. Deus seja louvado e glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Olha só, o Senhor a curou dos dois ombros. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há impossíveis para Deus. Jesus Cristo cura. Essa é a nossa fé. A nossa fé é que Ele está vivo. A nossa fé é que Ele cura. A nossa fé é que Ele opera milagres. Olha, 5 anos sofrendo de tendinite no ombro e Jesus coloca a mão. Quando Jesus coloca a mão, o problema resolve. A palavra que eu tenho para você hoje é mais de Deus. Mais de Deus. Bem que você poderia também desafiar amigos seus para fazer um propósito que nem a Ângela foi desafiada pela amiga dela e convidá-los para orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Lance esse desafio para amigos teus, convide eles, diga uma semana, ore às 6 e às 18 e vamos ver milagres, amém? A palavra de hoje fala sobre mais de Deus. Se você quer mais de Deus na sua vida, você precisa começar a pedir, certo? Em 2 Reis, capítulo 2, do verso 7 ao 9, diz assim. Deixa eu só abrir aqui numa outra tradução. Eu vou abrir aqui, porque essa tradução que eu peguei aqui, ela está um pouquinho diferente. E eu vou abrir na tradução assim mais comum, que as pessoas elas veem mais, né? 2 Reis, capítulo 2, verso 7 ao 9. Foram 50 homens os discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha o que Elias disse para Eliseu. Elias disse: Pede-me o que queres de herança. Eliseu poderia ter perdido o prestígio de Elias, poderia ter pedido o acesso a reis que Elias tinha, podia ter pedido a oração poderosa que Elias tinha, porque Elias orou para os céus fecharem, os céus fecharam, orou para os céus abrirem, eles abriram. Elias orou para que fogo descesse do céu e fogo desceu do céu. Elias era um homem extraordinário. Mas Eliseu não pediu isso. Eliseu pediu uma unção de Deus. Ele pediu a habilidade de Deus sobre a vida dele. O que você faria se você tivesse um cheque em branco do céu? Qual seria a sua petição? Pediria influência? Pediria muitos seguidores? Pediria mais dinheiro? Pediria por mais saúde? Pediria por mais filhos? O que você pediria a Deus se você recebesse um cheque em branco do céu? Haverá momentos da sua vida onde você vai receber esse cheque em branco do céu. E você vai ter que pedir a coisa certa. Salomão, da mesma maneira, recebeu um cheque em branco do céu. O Senhor perguntou para ele: que queres que eu te faça? E Salomão, em vez de pedir riqueza, vitória sobre seus inimigos e tantas outras coisas que ele poderia pedir, visto que ele era o rei de um país, ele pediu a Deus sabedoria para governar. Nada mais abençoa o homem mais do que ele pedir as coisas certas para Deus. Porque o que Deus
Deus quer que você peça a Ele as coisas certas do céu. Nós pedimos muitas coisas a Deus diariamente. E Deus quer nos ouvir em nossas petições. Mas em certos momentos de intimidade que temos com Deus, nós temos que pedir a coisa certa. E temos que pedir com a motivação certa também. Foi o que Salomão pediu a Deus e foi o que Eliseu pediu a Deus também. Em outras palavras, eles estavam pedindo mais de Deus para a vida deles, mais do que Deus tinha. Deus tinha da sua natureza, do seu poder. Quando você pede mais do que Deus tem, quantas coisas mudam na sua vida. Elias disse a Eliseu: peça o que quiser que eu faça por você. Ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido conforto, dinheiro, mas ele pediu uma porção dupla do Espírito. Qual que é o desejo que você tem no seu coração? O que você tem pedido a Deus revela muito sobre você. Se você quer mais de Deus ou se você quer apenas viver a sua vida quieta aqui nessa terra. Eu tenho aprendido uma coisa, tem coisas que mexem conosco. Tem coisas que mexem conosco. E essas coisas que mexem conosco, essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Essas coisas estão ligadas ao nosso propósito. Quando o céu lhe oferece tudo, sua escolha revela onde está o seu coração. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos pedido coisas para nós ou para o reino? Temos pedido coisas para o nosso bel prazer ou temos pedido coisas ligadas ao nosso propósito? Você sabe, quando algo trágico acontece e aquilo de alguma maneira emociona você, aquilo lhe toca, possivelmente, dentro do seu propósito, existe uma chamada muito grande para você fazer a diferença. Sabia disso? Há pessoas que não percebem esses sinais que ocorrem dentro de si. Mas os sinais que ocorrem dentro de nós, eles revelam muito sobre o nosso propósito. Eu não estou dizendo, sabe, que é errado você mensurar coisas grandes. Eu quero dizer para você que Deus vai dar coisas a você quando a motivação do seu coração for uma motivação ligada ao seu propósito, ligada realmente ao que Deus tem para ti aqui nessa terra. Então, você está procurando a presença de Deus ou apenas a provisão? Essa é a pergunta. Porque algumas pessoas chegam a Deus apenas como um fornecedor de produtos. Vem a Deus apenas como um fornecedor. Vem em Deus como um produto. E você tem que começar a ver Deus como a fonte de tudo na sua vida. Então você tem pedido pela presença ou pela provisão? Quer a bênção, mas não quer o abençoador? Quer o sucesso, mas não quer a presença? Quer as portas abertas, as conexões? Quer a realização dos sonhos, mas não quer o Deus provedor? Então nós temos que alinhar os nossos pedidos e alinhar a nossa vida de acordo com a verdadeira essência, com a presença de Deus, alinhados com a presença de Deus. Eu tenho para mim que tem coisas que não não mexem comigo. O dinheiro, a fama ou qualquer outra coisa não pode chamar a sua atenção, ainda que você precise ter. Mas essa não deve ser a sua priori. Você precisa compreender que tem coisas que são mais importantes. E
E eu acredito que Deus pode dar todas as outras coisas se nós colocarmos a presença de Deus na nossa vida como prioridade. Estamos enfraquecendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, porque estamos nos alimentando mal espiritualmente. Estamos nos alimentando de forma, eu posso dizer, muito deficitária, porque temos pedido e não nos alimentado da presença de Deus. A fome verdadeira tem que fluir de nós. A fome por mais de Deus. A fome pela presença de Deus. Eu estava lendo, sabe, Pedro, ele negou Jesus e a Bíblia diz que ele foi, depois que Jesus morreu, ele foi pescar junto com talvez com seus amigos e funcionários, eu não sei, sabe, todos que estavam ali com Pedro naquele momento. Mas Pedro, ele havia sido marcado por Jesus, ele estava aborrecido por ter negado Jesus, mas ele amava a presença de Jesus. Tanto que quando Jesus apareceu naquela beira-mar e ele reconheceu que era Jesus, ele foi até Jesus e ele teve uma conversa com Jesus. Ele poderia ter dito, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de religião, não quero mais saber de fé, não quero mais saber de Cristo, eu quero agora viver a minha vida. Ele poderia ter dito isso, mas a presença de Jesus tinha tocado tanto na vida dele. A presença de Jesus tinha marcado ele de tal forma, sabe, que ele estava procurando uma maneira de voltar ao propósito. Quando a presença de Jesus toca na nossa vida, o propósito é muito mais forte do que a nossa vontade, do que o nosso desejo, do que os nossos sonhos. Deus não nos chamou para ter fome de coisas. Ele nos chamou para ter fome por Ele. Essa é uma verdade que tem que ficar guardada no nosso coração. Eu volto a dizer, Deus não tem problema nenhum em te abençoar com o melhor aqui dessa terra. Um dia, eu já contei isso, mas como tem sempre pessoas novas nas orações, um dia eu estava orando, sabe, antes de ser uma pessoa pública, antes de começar a viajar, eu estava orando e Deus veio na minha oração, eu estava ali orando, buscando a presença de Deus, e Deus veio naquela oração. E o Senhor me disse, eu senti dentro de mim o Espírito Santo falando muito forte comigo, e o Senhor me disse assim, eu não tenho problema de dar dinheiro, de dar recurso, de dar poder, de dar sucesso para os homens. Eu posso dar tudo isso, Ele me disse. Aí eu pensei, o Senhor não tem problema com isso? E o Senhor disse para mim, não, eu não tenho problema com essas coisas. O meu problema é quando o homem não quer mais ouvir a voz do Senhor. Deus tem um problema quando você não quer ouvi-lo mais. Esse é o problema. Sabe? Deus não tem problema de te abençoar. Algumas pessoas pensam, né? A mentalidade delas é uma mentalidade assim pequena. Elas pensam que o dinheiro, ou os recursos, ou a fama, ou o sucesso, ou a empresa, ou os carros, ou seja lá o que for, que isso é um problema. Não, isso nunca vai ser um problema. Isso é uma bênção, são bênçãos. O problema é quando o homem deixa de colocar Deus em primeiro lugar. Quando o homem tem mais fome por coisas do que fome por Deus. Não se trata da adição de coisas. Não se trata do que vai ser acrescentado na sua vida. Se trata do doador. Se trata da porção dupla. Não é sorte. Eliseu recebeu de Deus porque ele teve foco no que era de Deus, e nós temos que ter. Ele teve humildade. Ele pediu uma porção dupla. E mesmo que ele tenha sido ousado, ele pediu de coração, em simplicidade. Ele serviu a unção de Elias, porque as pessoas querem uma herança espiritual sem servir. Qualquer tipo de herança espiritual que você quiser ter na vida, tem que passar primeiro pela etapa do servir.
Ele se desprendeu do passado, porque ele decidiu abandonar completamente o sonho dele para agarrar o sonho de Deus. Pessoas que querem agarrar o sonho de Deus, mas não conseguem se desprender do passado, elas não vivem o sonho de Deus e também não conseguem agarrar o passado. O caráter dele o posicionou. O caráter dele, Elias viu quem ele era. Nós precisamos dessa geração que tem uma fome santa por Deus. Deus está procurando uma geração que diga: se a sua presença não vai comigo, não me mova daqui. A presença de Deus tem que estar acima de qualquer outro desejo nosso. A presença de Deus tem que ser a nossa priori. E se assim nós vivermos, vamos ter todas as coisas que precisarmos. Deus, a Bíblia diz, Deus não deixa faltar coisa alguma àqueles que o temem. Essa é a palavra para a tua vida. Deus não deixa faltar coisa alguma para aqueles que o temem. Essa é a instrução que eu deixo para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a conhecer os nossos livros. Eu tenho hoje 20 livros escritos. Nossos livros são livros proféticos que carregam direções de Deus. Esse é o meu devocional 1, Café com Jesus. E esse aqui é o meu devocional 2, Café com Jesus 2. E dentro vai ter uma carta que nós vamos enviar junto com cada um dos devocionais. E dentro dessa carta tem uma palavra profética e também um salmo para você. Então, se você pedir e peça também para outras pessoas para dar de presente, você vai receber essa carta que vai estar dentro aqui desses livros. Eu espero que você seja muito edificado e venha abençoar outras pessoas também. Acesse nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aí agora, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que Deus recompensa aqueles que semeiam. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro. Porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós temos fome por mais de Deus. Nós queremos a Tua presença na nossa vida. Nós queremos o Teu toque sobre nós. Queremos a Tua voz, fala conosco. Meu Deus, há uma multidão de pessoas. Há milhares de pessoas que estão aqui nessa oração agora. Há milhares de pessoas. E eu te peço, Pai, veja, todo aquele que está clamando e está pedindo por mais de Jesus na vida deles, que está pedindo o que Deus tem para a vida deles, a unção, aqueles que estão pedindo a Deus a Tua voz, que estão pedindo com que o Senhor dê direção, aqueles que estão, Senhor, colocando, Senhor, a Tua vontade acima da sua vontade. Senhor, libera sobre a vida deles, da Tua graça, do Teu favor e derrama das Tuas ricas e poderosas misericórdias. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama do Teu favor, abençoe a vida de Teus filhos e filhas, abre portas, abre caminhos. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo a todo câncer,
Eu digo a toda alergia, eu digo a todas dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E nós clamamos, Pai, justiça e intervenção do Senhor em nossa vida, e tudo aquilo, Senhor, que diretamente ou indiretamente possa nos injustiçar ou praticar o mal contra nós, apresentamos diante de Ti e pedimos a Tua mão agora sobre nós. Senhor, queremos unção dobrada sobre nossas vidas. Queremos uma herança espiritual. Queremos mais do Senhor, queremos sabedoria do céu. Queremos a presença do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, te damos graças, te louvamos, te adoramos, declaramos que te amamos, Jesus, que precisamos do Senhor em nossa vida. E eu oro também, Senhor, pedindo a bênção, Senhor, sobre nossos programas de televisão, para que o Senhor continue colocando recursos em nossas mãos, para que essa obra, para que essa missão, para que essa bênção que tem alcançado a vida de milhares todos os dias possa continuar. Senhor, nos dá mais de Ti sobre nós. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família, e eu quero fazer um pedido para vocês amanhã, na oração das 6 da manhã. Estejam todos conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.